Vamos lá, então, mais um episódio Inteligência Orgânica no ar. Esse podcast tenebroso, pessimista, inuviado, que mais? Desesperançoso em relação ao futuro. Ele é cada vez mais... Ele é cada vez mais animado, sabe por quê? Porque a cada episódio eu vou ganhando um pouco mais de ânimo de vida, um pouco mais de inteligência orgânica. E se você que nos acompanha sabe que para continuar acompanhando tem que fazer essas coisas ridículas, patéticas, mas necessárias do mundo digital, que é aqui no começo, antes que você vá embora, porque a sua atenção é de um peixe palhaço, você se inscreva no canal, deixe seu comentário já do que você espera desse episódio. Hoje a gente vai falar sobre futuro, sobre o que resta para nós humanos em um mundo em que os ambientes são digitais, em que a nossa voz pode ser clonada facilmente pela inteligência artificial. E eu estou muito feliz porque eu estou aqui com uma pessoa humana que eu conheci em um evento que reúne muitas pessoas humanas, chamado Hacktown. Simone Crias, seja muito bem-vinda. Mas a primeira pergunta do Inteligência Orgânica é sempre a mesma, Simone. Eu sou pessimista em relação ao futuro. Eu não sei o que vai acontecer com a humanidade a partir desse momento em que a gente tem a maioria das nossas relações intermediadas pelo mundo digital e ainda abrindo cada vez mais uma distância entre cada ser humano, porque isso é potencializado pela inteligência artificial. O podcast chama Inteligência Orgânica porque eu sou um pessimista em relação a isso. E eu trago aqui convidados para que as pessoas eventualmente me deem uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo. Será que essa mensagem virá de você, Olha Simone Crias? Gente. Seja muito bem-vinda. Bom, obrigado por me receber. Super responsa, né? Fica tranquila. Super me identifico com você, porque você é um pessimista querendo ser otimista. E eu também. Na verdade, eu sou eu busco sempre otimismo. A pessoa que mais me inspirou na minha vida foi minha avó. Morreu aos 106 anos, extremamente otimista. Então, e grata. E sabe aquelas coisas, tudo que você vê assim... Ela tica todas aquelas coisas que você tem que fazer para ser feliz e otimista, né? E tem muito a ver com saúde social, que a gente vai falar também. Mas eu sou como você, eu vejo as coisas, eu estudo. Então, a tendência é a gente achar que as coisas não vão dar bom. Mas é o nosso papel e responsabilidade estar aqui para que as coisas fiquem bem, sim, e que a gente consiga fazer essa transformação. Eu costumo dizer que eu sou um pessimista proativo. Ótimo. É porque eu acho que vai dar merda que eu tô aqui fazendo as coisas, que eu tô estudando. Porque se eu achasse que vai dar bom, talvez eu ficasse parado. É o contrário do que muita gente fala, que o pessimismo é, a princípio, um vagabundo que é só você cruzar o braço e achar que as coisas vão dar errado. Né? Não, eu sou um cara que eu acredito que a gente tem que ser pragmático, de certa forma. E você está querendo propor mudança, você está provocando para que a gente consiga sair desse pensamento estado. Crítico, principalmente. Exato. Né? Pensamento crítico, principalmente. Mas como que você desenvolve o seu? Bom, a gente falou de Hacktown, que é um evento que a gente super recomenda. Quem não foi, é em Minas, e é um festival de criatividade, inovação, e onde a gente pode exercitar muito o pensamento crítico. E a gente deve praticar muito esse pensamento crítico. E eu vou muito em festivais. Faz 10 anos que eu vou em festival de inovação. Comecei indo pro South by Southwest. Ano que vem vai ser o meu 10º South by Southwest. Eu vou todo ano. Que legal. Para ser provocada, para ser estimulada, para estudar. Eu estudo muito, eu ouço muito podcast, eu me informo. Eu tenho, por estar muito ligada nesses festivais, eu também tenho contato com gente muito incrível que eu conheci, assim como você e vários outros palestrantes. Então a gente acaba quase fazendo uma confraria com muita provocação. Então eu estou sempre estimulando minha cabeça intelectualmente. Semana passada, por exemplo, foi um boom de
estímulos por conta do SP2B que eles vão que lançar. SP2B é um outro evento que também é inspirado no South by Southwest, feito pelo pessoal do Rio2C, que vai acontecer em São Paulo ano que vem, no Ibirapuera. Então é super acessível pra gente de São Paulo, não ter que ir pra Austin, não ter que, sabe? E eles trouxeram o Harari e o Gil juntos. E um monte de gente bacana. E depois o Douglas Rushkov estava na semana passada, porque ele estava num evento também, porque tem muito evento acontecendo aqui. O tempo todo. E eu tava com todas essas pessoas, assim, né? O Douglas mais próximo, e o Val não, e o Val eu vi no palco, mas sendo estimulada mesmo, né? Então, o meu pensamento, ele vem muito do que eu ouço e do que eu questiono, do que eu ouço também. E como você chegou nesses festivais? Qual que é a sua formação? Como que você tá nesse mundo, assim? Porque, curiosamente, a gente conversou sobre isso lá no Hacktown. Eu também sou um veterano lá, me considero do SXSW, mas eu fico faço o meu próprio rolê sempre, assim, né? Então, eu eu reencontro 2, 3 pessoas ali que são rostos que eu conhecidos, mas aí acabo sempre indo e trouxe muito de lá, de Austin, muito do que eu apliquei nas empresas e o que eu falo hoje, principalmente. Mas acabou que a gente não se conheceu lá, a gente se conheceu aqui. Pois é, e porque... Hacktown. Mas a grande questão é que, assim, uma das minhas críticas ao SXSW é que ele é muito bom, hoje em dia, para conhecer brasileiros, né? Ele virou um evento dos brasileiros saindo de São Paulo, pessoal do marketing, principalmente, que eu conheço, assim, né, das empresas, e aí faz-se um evento lá fora em que as pessoas se conhecem e voltam para fazer negócios no Brasil, e ele tem uma relevância muito forte, porque é a maior delegação, né, estrangeira já há muitos anos desse evento, que é altamente legal, altamente descolado de cinema, música, tecnologia, para fazer as coisas, só que eu percebi que nos últimos anos a parte da inovação efetiva, assim, ou seja, o que deixava Austin weird, deixava Austin estranho, acabou se perdendo, sei lá. Como que você enxerga isso? Eu acho que não se perdeu, acho que ele está em outras salas. Eles não estão nas salas, às vezes no Ballroom D, onde que é o lugar onde tem as maiores apresentações, mas ele está lá. Então, por exemplo, eu vou muito para o South by para reencontrar a turma de XR, que é de realidade estendida, que eu conheço, que eu conheci lá. Então, lá acaba sendo o meu ponto de encontro com pessoas, não só com os brasileiros. Os brasileiros são incríveis e tal. Mas eu vou lá me reunir na cantina, lá não sei o que lá, com a turma de realidade estendida. Porque você vai desde quando há muito pouco brasileiro. Exato. Sim, então, a turma que eu tenho lá, os brasileiros eu adoro. Talvez foi você, então, a responsável por levar um monte de brasileiro. A culpa é tua. Não, tem outros brasileiros. Tem a Tracy Mann, que a embaixadora. Né, que faz todo... A ponte. A ponte, que é maravilhosa. A Vanessa Matias. Pessoal do White Rabbit, né? Exatamente. Que, inclusive, na primeira vez que eu fui lá em 2017, acho que eu participei, inclusive, do evento delas antes de ir e tal, umas festas e tal. Então. Que é importante. Eu também colaboro, concordo. Mas antes de mim já tinha a Tracy e a Van, né? E tem outras pessoas também, vários outros brasileiros, né? Como o Franklin. Também, que também está indo muito tempo, assim, e vai um levantando a bola. É um grande negócio, né? Agora tem aquela Casa São Paulo também. Sim, maravilhosa. Né? Que existe um investimento, o evento é patrocinado pelo Itaú, né? Tipo, que existe um investimento importante de networking brasileiro lá, mas enfim, você vai para falar, inclusive, com o pessoal de realidade aumentada. O pessoal de XR, que é a realidade estendida. Que é aumentada, mista e virtual tá dentro desse guarda-chuva. Eu vou voltar um pouco, depois Boa. Bom, vamos lá. Meu core business é locução, sou locutora publicitária, com várias campanhas e empresas muito bacanas. Então, eu tenho esse trabalho consolidado, tenho um estúdio onde eu gravo com meu marido, Jason Birmingham, que você conheceu, que palestrou logo na sequência dele lá no Hacktown. E há 10 anos eu comecei a querer entender um pouco mais o que era a realidade virtual, por ser mais um meio onde eu podia atuar com a minha voz. Então, eu sempre quis... Eu sou contadora de histórias. Antes de ser locutora, eu sou atriz, desde pequena. Então, formação. Eu sou atriz desde os 9 anos, com comercial. Depois me formei em teatro e me formei em administração de empresas. Eu tenho essa dupla formação. E aí, eu sempre gostei de contar histórias
E das mais variadas formas. Então, apresentei muitos programas, sou apresentadora ainda, apresento eventos, apresento TV corporativa. A comunicação, ela tem várias, não preciso nem te falar, né? Uhum. A comunicação tem várias formas. E foi mais isso, eu queria entender uma forma onde o participante se tornasse protagonista. Uhum. E onde a voz e o áudio ganham um espaço muito potente, que é uma experiência em realidade virtual. E aí fui para uma conferência de locução, que é a VO Atlanta, e na sequência fui para o South by Southwest. E lá não tinha nada muito de voz. Tinha um pouco sobre assistente virtual, né, de voz. Uhum. E aí lá que eu comecei a ver essa coisa de realidade virtual aumentada, mista. Conheci um monte de brasileiro que estava trabalhando com isso também, Laganaro, Terra. E aí a gente cofundou a Associação Brasileira de Realidade Estendida no Brasil, com outras pessoas do Rio também, um time incrível. E eu sou cofundadora dessa associação e conselheira atualmente. Uhum. Já fui vice-presidente. Então eu tenho... E Eu tem trabalho- várias empresas nisso, então? a Ah. gente reúne as empresas brasileiras que trabalham com isso. É muita gente. Já tem muita gente trabalhando com isso? Muita gente. E eu tô falando de 10 anos, né, Pedro? Sim, mas a gente ficou para o leigo, né? A gente Aham. fica com a impressão que realidade estendida, realidade aumentada é o Apple Vision, que foi tipo, sei lá, uma moda que passou. Ah, essa coisa da moda que passou aqui. Aí tem a ver com AI, tem esses hype, os Esses hype hypes, cycle, né? hype cycles. A gente estuda esse hype cycle e a gente vê acontecer tudo essa, né, quando a tecnologia, alguma coisa nova aparece, aí todo mundo fica super maluco, é o metaverso, vai mudar tudo. Isso. Aí vai pro pico das expectativas infladas e vai pro vale da desilusão e depois vai pro platô, que é onde as pessoas que trabalham Vão construindo negócios de tudo. valor. E a realidade virtual, ela já foi para cá, já foi para lá, ela tá no platô. E tem várias aplicações, né? O Apple Vision Pro, por vários motivos, ele tá ainda... É o primeiro deles, né? Sim. Enfim. Eu lembro que lá atrás o Google já tinha feito o Google Glass, né? Que era uma aposta também que eles perderam um montão de dinheiro, mas era uma tecnologia que era o embrião de algo que todo mundo quer inventar um negócio desse para o futuro, né? Uma matador, corrida. Um matador. E o matador, agora, muita tendência vai ser dessa de realidade aumentada, de tudo, né? Mas é isso que as pessoas das empresas que estão na associação fazem? Muita gente do audiovisual, como eu, Uhum. muita gente, a maioria é. Tem alguns que também produzem hardware, outros são desenvolvedores, mas professores, acadêmicos, estudantes, é uma cadeia gigantesca, ele é muito transversal. Uhum. Então, tem produtores de som, tem uma locutora, Uhum. que eu não sou só locutora, sou consultora de inovação, mas eu entrei como locutora. Certo. Então, você tem toda uma cadeia de pessoas que trabalham com esse mercado, e é um mercado crescente. Então, você tem várias aplicações, realidade aumentada, muito para o comércio. Principalmente, lembra na pandemia, como a gente usava a realidade aumentada para entender o tamanho do móvel, como é que o móvel ia funcionar na sua casa. Funciona muito para compra online. Ou filtro, aqueles filtros. Isso é realidade aumentada. Os filtros de Instagram, assim. Isso é realidade aumentada. Sim. Pokémon Go, aquelas coisas. Certo. Realidade virtual é o outro extremo oposto, quando a gente está totalmente com óculos no mundo criado digitalmente, a gente está Boa. totalmente com a visão fechada dentro daquele mundo digital. A aumentada é aquela que aplica elementos digitais no nosso mundo físico. Eu não falo mundo real, porque o mundo digital também é real, mas no nosso mundo físico. E a realidade mista, ela está no meio. Você consegue interagir com elementos digitais no nosso mundo físico, mas de uma forma mais integral, uma forma um pouco maior do que na aumentada. A gente consegue manipular esses elementos digitais Deixa eu ver se eu entendi. em 3D, assim. Repete aí essa parte, porque eu acho que é importante, porque o pessoal que tá ouvindo aqui é como eu, né? É leigo total nesse assunto aí. Então, a realidade aumentada é uma, a realidade virtual é outra e a realidade mista. São esses três tipos de interação que são intermediados por óculos, por celular, por qualquer coisa,
qualquer câmera ou qualquer... Não, tem alguns, tem alguns que com celular, outros com devices, né? Então Aham. você tem o óculos de realidade virtual, Sim. você tem alguns óculos que servem para realidade virtual e mista, desses mais modernos, não só o Apple Vision Pro, né? Os da Meta, vários outros. Então você tem, a gente chama de espectro de imersão, porque não é uma coisa só. Então, quando a gente fala de realidade estendida, a gente está falando de tudo isso. Né? Estendida. Ah, tá. E aí a AI entra em tudo isso. Uhum. Como a AI entra em tudo que existe. Você deve ver coisas muito legais, assim, nesses Vejo. eventos, então, sobre o que está acontecendo no mundo, assim. Que exemplo você pode trazer de coisas que, tipo, explodiram a tua cabeça, né, recentes, assim, ou coisas assim? De realidade estendida ou É. de tudo? Porque a minha busca sempre é para um audiovisual, alguma coisa que faça com que a gente tenha empatia imediata. Eu sou mais Sim, pelo lado artístico também. sim. Claro que eu vou saber a parte né, de você fazer, por exemplo, um projeto em realidade mista numa equipe, um design de um carro novo. Certo. Ou de um... né, muita aplicação para a indústria. Uhum. Mas o que é o meu dia a dia mais é pro Audiovisual. audiovisual. Certo. O meu... Ano passado, quando eu fui para XSW lá em Austin, tava no auge do hype do Apple Vision Pro. Sim. Né? E realmente é uma coisa muito impressionante quando você coloca o óculos, assim. Poucas pessoas tiveram a chance porque ele já foi descontinuado, sei lá o Não, que, ele né? tá ainda. Ele tá ainda? Ele tá. Ele tava no South by esse ano também. Ah, Tinha lá no XR Experience, tinha umas 2, 3 experiências com ele. Então, toda vez que eu coloco esses óculos, eu fico muito impressionado porque o que me impressionou muito foi a possibilidade que ele tem de traquear exatamente o que você tá olhando. É. E aí, para fazer o clique, você só faz assim com o dedo, só que ele não precisa você não precisa estar vendo o seu dedo. Você faz assim, daí ele faz o clique. Para quem tá escutando, eu tô tocando meu dedão com o meu indicador aqui, que é como você faz o clique no mundo. É muito louco, né? Você tem que usar, acaba tendo que usar, assim, mas é difícil da gente explicar para as pessoas como isso é revolucionário, como isso vai chegar como poderia chegar no dia a dia. Agora, passado o hype, Simone, você acha que essas coisas vão chegar no dia a dia? Ah, já estão, né? Não estão. Como assim estão? Eu tô aqui falando, eu sou o cara que vou todo ano nesse negócio. Você acha que eu vou pegar o ônibus aqui da Sé até Sapopemba e vai ter um cara lá clicando no espaço? Não estão. Tá bom, vai. Talvez estejam no dentro, meu, tá no dentro meu. dos pequenos Eu ciclos. sei, você tem razão. A realidade aumentada tá, porque eu já te falei, de filtro todo mundo usa. Uhum. Realidade Filtro, Pokémon tudo Go bem, e tal. Porque a realidade aumentada ela é mais acessível. Uhum. Ela não requer todos esses devices parrudos como o Apple Vision Pro. Certo. O Apple Vision Pro é carésimo pra gente no Brasil. Sim, até o da Meta Da também. Meta lá nos Estados Unidos não é tão. É que quando chega aqui, não tem, tudo porque não caro. vende aqui, né? Sim. Não vende, Não não tem vende loja, não tem, né? Então, Uhum. por isso que acaba sendo caro e não é acessível. Até uma das coisas que a gente tenta fazer ficar mais acessível para que... Então, nesses festivais todos, a gente leva várias experiências para que as pessoas possam experimentar. Você tem toda a razão. Na indústria é super usado. Ah, já. Na indústria sim. Mas, de novo, é termo prático, não é pelo audiovisual. É para realmente treinar, é para a gente desenvolver projeto com equipes remotas, é para assistência remota. Então... Eu tô lá no chão de fábrica, tô com uma dúvida e o técnico tá lá não sei onde, então a gente usa um óculos para que ele consiga ver o que eu tô vendo e me ajude. Sim. Então, esses usos funcionais, eles já estão mais disseminados. Mas eu concordo com você que os usos que eu adoro, que são mais de... Por exemplo... Mainstream. Por exemplo, lá no Salpai a gente fez uma experiência chamada Traces, que eu acho muito bonita, que é em grupo, que, de novo... A saída pra gente de AI e tudo é no coletivo, tá? Eu tô na sua, tá? Eu tô na sua. E esse Traces, a gente, em grupo, a gente fazia uma jornada pelo luto. Cada um pelo seu luto individual. Então, você pensava em alguém, até dividir uma foto dessa pessoa. E era interativo. Você podia, em alguns momentos, compartilhar com aquelas pessoas que estavam na jornada com você. Outras você ficava quietinho.
E eu tô arrepiada só de lembrar de uma coisa. Então, Mas o que que era? As pessoas estavam todas conectadas num circuito, numa coisa todo eletrônica? mundo no óculos ao mesmo tempo, eram 4 Ah, todo pessoas. mundo no óculos ao mesmo É, tempo. isso que é legal. Quando você consegue compartilhar uma jornada também, realidade virtual ou Aumentado. essas coisas. Quando você. Aumentado você falou que não é só uma outra coisa. Desculpa, eu tô... Não. Mas, Ah, mas, sim, mas sim. na mista você também compartilha e tal. Certo. Você pode ou não. Quando são esses multiplayers, que eu acho que é extremamente transformativo, né? Então, depois de 7 minutos, estava todo mundo lá abraçado, aquele grupo. Eu nunca nem sabia o nome das pessoas, mas a gente estava vivenciando aquela jornada de luto juntos. E o que que era? Era um áudio? Era com Um áudio e audiovisual, vídeo? áudio e vídeo. A gente andava e ficava livre pelo espaço, então às vezes podia ficar sentado e Aham. tinha toda uma narrativa. E tinha E como que era a narrativa? algumas pessoas, era um pouco. Você envolvia elementos, por exemplo, antes você subia uma foto de alguém que você queria pensar. Certo. E aí ele Alguém que a pessoa perdeu. mas alguém que fosse suportável, né? Pra você não ter Um sei lá, um momento... momento lá no festival. E aí eles criavam várias narrativas onde você podia ter um contato com aquilo, de lembrar Nossa, que forte. E aí tinha umas horas que você tinha que atravessar uma ponte lá em realidade virtual, e aí um tinha que ajudar o outro, aí era o grupo que tava. E falavam, e também tinha uma narrativa de como são as fases do luto, tal. E o que foi muito bonito também pra mim foi que eu sou mentora do Salpai há 6 anos, dentro dessa trilha de XR. E o meu mentorado era um projeto dele, ele que foi aprovado e apresentou esse ano. E o ano passado ele foi meu mentorado. Então eu vi esse projeto crescer, nascer e tal. E é isso, né? E é a arte. Depois de 7 minutos, você sai transformado. E com muita empatia. É isso que me atrai nisso. De novo, é o coletivo. É o que vai nos salvar, Pedro. Você estava falando sobre o que não vai nos salvar. Eu concordo muito com o Yuval. O que vai nos salvar é arrumar a casa, trabalhar coletivamente para conseguir a gente sobreviver como espécie humana. É o coletivo. Usando a tecnologia. Tudo bem. Eu uso, Uhum. mas usando com sabedoria. Porque pode ser pro bem ou pode ser pro mal. Tudo. Sim. Até AI. Com certeza, principalmente. Na verdade, uma das angústias minhas é como a inteligência artificial aí manifestada em algoritmos de redes sociais, por exemplo, é capaz de nos afastar e de nos deixar malucos e tirar o ser humano do que seria o lugar de direito dele do futuro progresso, da evolução, e na verdade parece que a gente está voltando para uma idade média, assim, né? A gente está numa corrida desenfreada para chegar nessa AGI, que é uma evolução da... É a inteligência artificial general, né? Que seria... Que é um passo, AGI, que eles chamam, que né? é um passo acima do que a gente está aqui, né? E a restrita. E que a gente quer chegar lá e a gente quer chegar lá todo... A gente não, né? Eu não tô nessa corrida. Mas a gente vê, né? Governos e empresas e quem vai chegar primeiro, meu Deus, vamos lá e não regulação, não, vamos lá, porque quem chegar primeiro ganha a corrida do quê? Vai chegar lá a custo do quê? Então... É mais uns bilhões na conta de quem tem bilhões já. O Yuval, sim, mas pra gente, Claro. né? E a gente fica assistindo de plateia assim, ninguém faz nada, né? Por isso que eu acho legal, né? Um podcast como o seu e gente como a gente que fala, não, peraí, eu não sou contra a tecnologia, eu uso tecnologia pra tudo isso que eu tô falando. Isso. Só que assim, Yuval falou brilhantemente, eu tô muito com ele na cabeça. Porque ele estava recente no evento dele, certo? Ele falou brilhantemente, ele falou, olha, hoje a gente vê as cartas na mão, né, de alguns poucos players e que, né, perseguem esse poder e vão nessa corrida. E quando as cartas não tiverem na mão desses pequenos humanos players, e sim na mão da AI, porque do jeito que a gente está indo, a gente vai entregar as cartas na manga as cartas do poder para a mão da AI, das corporações, dos governos. E aí, como é que vai ficar, né? A gente está nesse momento de
como ele falou, vamos com calma, vamos arrumar a casa primeiro, vamos trabalhar com a crise da confiança que a gente tem nas instituições, nesses algoritmos, nessa coisa toda que a gente já está vendo. Vamos arrumar tudo isso para a gente conseguir criar uma AI que seja... que trabalhe junto com a gente, não que a gente não sabe o que vai acontecer. Porque até o Bial estava entrevistando ele num pedaço e ele falou que a gente está criando, né, como se a AI é a nossa criança, a gente está criando ela. Sim. Só que não adianta falar assim, a AI não pode mentir, não pode manipular. Ela vê, por A mais B, os nossos exemplos, que a gente mente, que a gente manipula, que a gente oprime, que a gente segrega, e ela vai aprender a partir disso. Uhum. Aí o Bial falou que nós somos pais muito disfuncionais. Sim. E assim, eu tô rindo, mas é isso. Mas rindo de nervoso, né? Rindo de nervoso, Pedro. O Harari, ele virou, desde novembro de 2022, né? Um dos alarmistas em relação a esse futuro, né? Ele crítico feroz da forma como os big techs estão conduzindo a IA, né? E como uma das vozes que se levanta contra esse movimento também de deixar a produtividade levar o que é o nosso valor humano, né? Porque se a gente se comportar como máquina mesmo, a gente vai perder, porque a máquina ganha. Exatamente. Tem jeito. E quando uma máquina olha uma planilha, ela olha só, putz, tá dando lucro, tá dando lucro, tá dando lucro. Ela não vai ter a consciência humana de empatia, de coisa para dizer, não, mas tá dando lucro às custas de consumir toda a água do planeta, tá dando lucro às custas de uma desigualdade social absurda, tá dando lucro. Isso ainda vai ter que ser um raciocínio humano. É isso que todo mundo que está nesse mercado, nesses eventos, está encontrando. Tá bom. Aí a pergunta para você, que eu tenho certeza que não vai ter resposta, porque ninguém tem essa resposta, mas assim, como? Praticamente falando. Se o futuro do ser humano é ser mais humano, Simone, como que a gente transforma, como que a gente continua vivendo, como que a gente continua produzindo, qual que é o papel... Onde você encontra a sua paz? Acho que é mais pessoal, né? Eu acho que pessoal e também... Bom, respira, né? Antes de pensar antes de falar, porque dá, assim... O primeiro intuito é falar, gente, por favor, tirem a venda. Sabe? Falar, gente, tirem a venda. Olha o que está acontecendo. Né? Não é porque dá para fazer que a gente tem que fazer. Boa. Né? Não é porque... Sabe? É muito mais fácil, troca todo mundo. Não é porque a gente dá para fazer que a gente tem que fazer. Troca todo mundo. Porque troca todo mundo vai chegar na hora da sua... Quando chegar no seu todo mundo, você vai falar, nossa, mas eu também sou todo mundo. Porque a água vai subir e vai bater. Então, ter um pouco de visão do que... E é tudo, né? Se você pensar até mais friamente, né? Como o capitalismo, se você tirar o emprego de todo mundo, não vai ter ninguém que vai consumir o seu produto. A máquina não vai precisar do seu produto para sobreviver. Não vai. Então, eu acho que é muito essa coisa de tirar a venda. De novo, não sou contra a tecnologia, trabalho com ela, uso AI o tempo todo. E também uso mas como ferramenta para me ajudar quando eu estou gravando, estou lá no Hacktown, estava gravando locução. Eu uso softwares, eu uso AI para me ajudar a melhorar o áudio de onde eu captei e tudo. Mas como ferramenta, eu não uso como substituição. E dessa área da criatividade que você tem, da sua formação artística, atriz, locução, você, ao olhar isso, sente que o mercado já era? Não, eu não acho que o mercado já era agora. Tipo, porque quando a gente vai ver Black Mirror, quando vai ver já as ferramentas que fazem locução. Lá no Hacktown, um professor... Ex-professor meu da SPM estava assistindo, Marcelo Pimenta, inclusive, estava assistindo minha palestra, ele deixou o celular lá do lado gravando, e no dia seguinte ele mandou um podcast de 2 pessoas conversando com o tema do meu... Acho péssimo, eu já sei qual que é esse. O Notebook LM lá, né? Com o Cloud, sei lá o quê. Mas, enfim, e era ótimo o podcast. Mas é ótimo, mas é muito falso. Aquele,
Nossa, Pedro, você também acha? É como se fosse a gente. É. Oh, eu acho. Quer dizer, não tô criticando de chata. Sim, mas olha aqui, eu tô gaguejando. Eu tô sendo humana, eu tô pensando, eu tô tudo. E aquilo é aquela fórmula. Uhum. Eu sei, dá pra fazer esse podcast. É que eu não gosto de ouvir esse podcast. Eu prefiro ouvir o seu podcast. Claro. Eu prefiro ouvir você colocando a mão na boca pra pensar. Eu Uhum. prefiro ver você fazendo isso. Eu prefiro eu tá agitada agora, mexendo. Eu prefiro isso do que eles sabem fazer. É bom, a qualidade é boa. Tá? Eu não tô dizendo que não é. E Chega pra- um áudio bonito, né? Sem chiado. Sem chiado, sem. Ó, tô coçando meu nariz. Eu quero isso, entendeu? Eu quero mais humanidade. Mas dá pra fazer. E para alguns usos ele super funciona. Você tá querendo ver uma notícia, né? Você coloca a AI para ouvir o voz de... Dá para você também fazer isso. Mas um podcast em AI da sua palestra, eu prefiro 1000 vezes ver a sua palestra. Você é humana, né? Mas volto à pergunta sobre o mercado audiovisual, o mercado da arte, o mercado da locução. A água está subindo para todos nós. Para todos nós, não é? E aí a gente sempre pensa no audiovisual porque é uma coisa que, né, parece, não sei, a gente sempre vai para o audiovisual, mas é para todo mundo. É para o médico, é para o jornalista, é para o escritor, é para o roteirista, é para advogado, é para o professor, é para todo mundo. Então, essa água subindo e essa incerteza, né? Então, você estava falando de soluções. Eu penso muito na parte de desenvolver soft skills, que as hard skills, tudo que a gente aprende tecnicamente fica obsoleto cada vez mais rápido e como você diz, a gente não tem como bater a máquina. Ela vai ganhar da gente. Então, no soft skills a gente ainda é melhor, né, nas habilidades comportamentais, eu acho que ainda a gente consegue ter isso. Naquela questão também da gente ainda ser conector de saberes, ideias e pessoas, da gente ser esse generalista que consegue ver o todo e articular aqui coisas que talvez a máquina ainda não sabe, ela não sabe ainda. E uma coisa que eu pensei, né, vindo dessa semana que eu te falei, a gente acompanha muito dessa turma, né, os futuristas que eles vêm para São Paulo e tal. O que eles querem quando eles vêm, quando eles vão sair comigo com o Jay? Ah, leva a gente num parque, leva a gente para ver arte, leva a gente para ver o Beco do Batman, pra gente ver grafite. Foi isso que a gente fez com o Douglas. Ele comprou pulseirinha pra filha dele lá na feirinha Do MASP. Não, foi no Beco do Batman. Ah, do Beco do Batman. Que era aquela artesanato. A gente foi ver uma exposição do Tadeu Jungle, lá no Beco do Batman também. É tudo arte. E aí o Douglas foi meio bem legal pra mim. Fiquei olhando um pouco os dois assim, tipo, que legal. Ele é futurista? O Douglas, ele é um futurista, mas ele é um crítico também dessa cultura digital, dessa busca de algoritmo. Ele era do cyberpunk, ele foi diretor de teatro, ele escreveu mais de 20 livros. Ele é um cara muito... Douglas o quê? Rushkoff. Rushkoff. Ele estava no South By e foi uma das palestras que ele falou, gente, o South By precisa voltar a ser weird, precisa voltar a ser estranho, precisa voltar a ser a raiz. Porque ele vai pro South By desde 95, entendeu? Então ele é uma aquelas vozes dissonantes que a gente gosta de ouvir. Mas aqui, ele veio para palestrar, beleza, mas aqui ele queria ver a arte. Ele que ficou lá viajando com o negócio do Tadeu Jungle lá, que é uma exposição do Tadeu, analógica, tal. Os dois ficaram lá, mas isso é meio Kubrick, mas isso é não sei o que lá. E eu assim, ai, adoro isso. Sabe? Então, eu acho que é isso, né? O Ian Beecraft, que a gente estava falando também, que é nosso amigo. Vamos lá para um parque brincar com um cachorro. A irmã dele também é locutora. Então, a gente fala muito sobre os impactos da AI, porque o Ian Beecraft é um futurista que é tudo ligado com AI e tal, mas ele consegue também ver o big picture, sabe? Certo. Ou a questão da locutora, né? A locução é algo que para quem está na ponta já vê exatamente onde
a água bateu. Sim, Bateu. sim. Né? E foi por isso que você buscou sempre olhar para o futuro? Ou isso foi uma coisa que surgiu na tua vida naturalmente? Surgiu naturalmente, porque há 10 anos tava super legal. Ainda tá, Pedro? Eu acho que assim, ainda tá super legal, porque eu acho É o que trabalho de locutora. ainda tá super legal, porque também é uma coisa que eu comecei há muitos anos. Você tem um nome no mercado, você está estabelecido. É, assim, mas eu vejo para quem... clientes, eu digo assim. Sim, mas eu vejo pros entrantes como tá difícil. Para quem tá entrando hoje. Se eu tivesse entrando hoje nesse mercado, Uhum. porque os empregos de entrada, não só na locução, mas de vários lugares de assistente, Uhum. já estão sendo substituídos. Então, trabalhos que alguém faria de entrada de locução, Não existem não mais. tem mais. Que são quais? Assim. São muito guia ou ou animatic, que é aquelas coisas que vão para pesquisa. Por exemplo, alguém tem uma ideia de fazer um comercial, aí faz um comercial mesmo para vender a ideia para... Ah, sei, um pitch. Assim. É tipo isso, assim. Mas todas essas coisas de entrada, Uhum. elas não estão sendo feitas por AI, né? Ou guia, por exemplo, quando alguém está criando um comercial, uma campanha, coloca uma voz guia, que antigamente era nossa, para montar o filme, para depois, quando tiver tudo aprovado o texto, o locutor faz a voz. Ah, No tá. final, por exemplo. Uhum. Isso era um trabalho de entrada. É um trabalho de entrada, Hoje tal. não precisa mais. Não, mas eu acho que precisa, por exemplo. Porque, por exemplo, eu gosto de fazer guia dos trabalhos que eu faço, porque a AI é muito rápida, não tem os respiros, então... Por enquanto. Até tem, dá pra você fazer, mas assim, quando o pessoal manda pra gente uma guia com AI, é super rápida, é super... Uhum. E aí eu tenho que fazer igual ela. Ah, E eu gosto tá. de fazer. Você vai atrás da AI. Então. Porque o filme já foi montado com aquela velocidade. Ah, entendi. Então, às vezes, quando é humano, ele vai falar mais devagar. Então, eu até prefiro que seja, sei lá, um diretor, alguém que nem humano ao invés do AI, porque vai conseguir dar um ritmo, né? Sim. Não tão perfeito quanto a AI, que vai estar aí, eu tenho que ficar copiando. E aí eu não consigo ter tempo de interpretar do jeito que eu queria. Uhum. Mas, de novo, então assim, a gente já vê, Pedro. A gente já vê muita gente assim falando, caramba, tal. Mas há 10 anos eu sempre fui curiosa, né? Então, eu acho que a questão... Eu entrei nessa parte de inovação não por sentir que o meu mercado estava com alguma dificuldade, mas porque eu gosto de estudar outras coisas. Eu gosto de novo, eu gosto de ser provocada, Uhum. eu gosto de estudar, eu gosto de ampliar aqui. Eu acho que isso faz bem, oxigena. Total, isso é a essência da inteligência orgânica. Oh. Com certeza. A curiosidade, a arte, tudo isso que você trouxe é muito valioso. No entanto, eu volto à pergunta que é aquela que a gente ainda está sem resposta, e mesmo nesses eventos, por mais que a gente vá em eventos de inovação e seja alimentado por foresight, né? Ou seja, foresight é a capacidade da gente criar um cenário futuro baseado em evidências que a gente tem hoje, né? A gente fazer esse exercício de jogar 5, 10 anos para frente, por exemplo, uma das coisas mais impressionantes foi essa última temporada, mais impressionante, sempre na verdade, né? A série Black Mirror, né? Que recentemente, acho que não foi nessa temporada, mas na outra, elas já mostravam toda uma série feita com IA, né? Que os atores eram feitos com IA, o roteiro era criado com IA, e as pessoas assistiam, e ele era meio adaptado ao que cada um queria, que era com a Salma Hayek lá, que sei lá o quê, que virou... E, cara, isso já está muito próximo, né? Está muito próximo. Ou seja, os trabalhos de criatividade estão... Porque como produto, o produto pode ser muito feito pela máquina, né? Essas coisas. E você ou seja, peças publicitárias de locução, assim, você acha que vai de quem? Quem vê valor, eu digo, Simone, no trabalho artesanal ainda? Ai, vê. Primeiro que eu acho que... Não é o cara que tá pagando a conta, porque se ele for escrever o cheque... Não, mas eu acho que o cara que tá pagando a conta, quando tem consciência de mercadológica, caramba, ele sabe o que é um voice branding, ele sabe o que é um sound branding. O que é? Poxa, é todo... A gente não tem o guia visual da marca? Uhum. Né? A gente também tem o guia sonoro, a gente tem que se Total. preocupar. Quais atributos você quer vincular à sua marca?
né? Quais atributos sonoros, que voz que você quer, o que você quer passar com a voz, né? Dá para medir isso com AI? Dá de uma forma, mas não é de humano para humano, né? Então, ainda não é tão perfeito, talvez algum dia passe a emoção, tal, ainda não passa. Porque a voz, ela carrega tudo, né? Então, ela carrega todas as dores, as alegrias, as inseguranças, né? Então, por isso que ela acaba comunicando tanto. Eu estava vendo hoje um artigo, né, que a nova geração, assim, não quer falar no telefone. Sim. Porque se expõe muito. Porque quando você escreve, você consegue lá editar, apagar. Não, aí apaga, deleta, aí vai, pensa, e faz o charme, faz não sei o que lá. Quando você tá aqui, é a vulnerabilidade em pessoa. Você tá lá, vulnerável. Eu não sei o que você vai me perguntar. Caramba, eu não sei o que você vai falar. Eu não sei se eu vou performar bem, se eu não vou performar bem. E a gente já tá acostumado com isso e já também ganhou uma confiança. Mas muita gente mais nova... Cara, eu não sei o que eu vou falar para essa pessoa se ela falar alguma coisa. É no improviso. E a voz, ela vai passar tudo. Ela tem aquela conexão lá, direta, né? E isso, se o pessoal de marketing quiser perder, vai ser uma pena. Porque isso perde valor. Total. Perde valor que é intangível. Então, e às vezes a gente vê os comerciais não só com a voz, mas com... todas as imagens também, AI e tal, que fica aquela coisa pasteurizada, tudo igual, tudo... Então, o artesanal ainda, ele é muito valioso, porque ele conecta de humano para humano. Quando as máquinas estiverem lá dominando, né, quando as cartas na manga forem para as IAs, aí não vai nem mais precisar também fazer comercial, porque entre elas, elas têm aquelas linguagens, não sei se você viu lá no South Park, elas nem precisam se comunicar do jeito que a gente se comunica. Elas criam um idioma próprio, né? Tem aquele coisa que... Druid Speak lá. Começaram a falar duas IAs e aí, de repente, elas... vamos falar no idioma nosso aqui. Que é mais fácil, a gente não precisa não entender. precisa entender. E agora também, com esses mecanismos de buscas, tudo pelos LLMs, ChatGPT, essas coisas, também, né? Quando você faz... eu quero o melhor produto, melhor creme para mão. Ele que vai indicar. A gente está terceirizando o nosso gosto, terceirizando o nosso pensar, terceirizando o nosso propósito, no final das contas. Exato, porque quando a gente fala de perder trabalho, além de toda essa coisa que eu provoco de não ter mais dinheiro e não ter mais gente para consumir seus produtos, não tem o propósito. Porque você vai ficar em casa, que é uma coisa que eu sempre brinco com os meus amigos futuristas. Eles falam, mas aí você fica... Aí deixa a AI trabalhar porque você fica em casa. Eu não quero ficar em casa, eu não vou, entendeu? Qual é o meu propósito, entendeu? Não vai sobrar esse tempo. Primeiro não vai ter dinheiro para ficar lá viajando, entendeu? E qual é o meu propósito? Qual é o nosso propósito? Né? Lá no começo do GPT eu lembro de uma frase que era mais ou menos assim, que o cara dizia... Eu achei que a inteligência artificial ia lavar os pratos para mim enquanto eu escrevo livros. Não que eu fosse lavar prato enquanto a IA escreve meus livros, né? Perfeito isso, Pedro. É isso, né? Perfeito, é isso que a gente está indo. Né? E vamos lavar prato. E daqui a pouco também, nem isso. Nem isso. E quando você vai no Hacktown, você me contou que você estava, quando a gente se conheceu, você estava com a agenda super cheia, né? Quais eventos que você realiza, o que você coloca nas suas palestras? Então, tudo faz parte dessa busca que eu tenho. De comunicar de formas diferentes, porque eu acho que o formato importa também. Então, muito essa coisa do pertencimento social, da saúde social. Então, jogo também, coloco muito isso. O que é saúde social? A gente tem a saúde, né, física, mental. A saúde social é isso. A gente tá aqui, a gente podia, sei lá, a gente tá olho no olho, a gente tá... a saúde social é tão importante quanto os outros tipos, né? É o que pode combater essa epidemia de solidão. E a gente tem que se esforçar, porque a gente fica muito acomodado com as nossas agendas e tudo. A gente tem que criar aqueles espaços para poder estar com as pessoas que fazem bem pra gente. Ou de ter aqueles encontros e falar oi para as pessoas no elevador, sabe? Porque se a gente ficar só isolado, escrevendo... a gente vai cada vez mais se isolar. E a gente se isola socialmente, a gente se isola também por conta dos algoritmos que nos afastam nas mídias sociais. Então, também
essa saúde social também implica no que a gente estava conversando de ficar mais afastado das mídias sociais, de tentar ter um pouco de um relacionamento bom com elas para sobrar mais tempo, para a gente ter o relacionamento que vai fazer com que a gente cresça, porque isso faz a gente crescer. Sim, né? Essa troca. Essa troca, né? Então é botar na agenda mesmo, poxa, com quem eu tenho que falar essa semana? Não só as atividades. Eu tenho que fazer 4 vezes por semana atividade física. Tá, mas qual o horário do seu dia que você vai blocar para falar com a sua filha, para você brincar com o seu cachorro, para você ligar para sua mãe, para você falar com a sua avó? Quem são as pessoas que você tem que falar essa semana? Né? Isso a gente também viu muito no Salpai. Quem são as pessoas? Coloca na agenda, porque senão a gente é atropelado e não faz. E aí você traz isso para as palestras, para os eventos. Também, mas eu brinco muito com a conexão da tecnologia com a arte e com o pertencimento social. Então, por exemplo, essa vez agora, lá no Hacktown, ele deixa a gente testar formatos. É muito legal. É muito maravilhoso. Para quem não conhece, é um evento que acontece todo ano em Santa Rita do Sapucaí, que ele é ligado ali de certa forma, às pessoas que saíram da universidade, ali do Inatel, né? Que é um grande centro, um polo de inovação ali no sul de Minas, que é surpreendente para mim, né? Eu não conheci ano passado e voltei esse ano, quero voltar todo ano, porque eles efetivamente fizeram um South by brasileiro, com DNA próprio, e tem muita coisa bacana que acontece ali. O evento acontece na cidade inteira, ali no centrinho da cidade inteira, daí você vai, assiste uma palestra num bar, assiste uma palestra num grande teatro, vai participar de um evento, de uma experiência, né, digital ou de alguma outra forma, é muito bacana. Sobre isso, e é nisso que a Simone estava lá com várias atividades. Eu exagerei, te falei que eu exagerei, no que vem não vai ser tudo isso não. A gente estava com 8 atividades entre eu e meu marido, e algumas delas, né, por exemplo, o Neil Redding, que é um futurista que eu conheci, não foi no Salpai, as pessoas mais conhecem ele no Salpai, mas eu conheci ele num outro evento em Miami que a gente palestrou juntos, que é o Immerse Global Summit. O Ian Beecraft, que é amigo em comum, apresentou a gente. E aí eu fiz uma sessão na Casa São Paulo, inclusive, lá no Salpai Southwest, com o Ian Beecraft, Amy Gallo e o Neil Redding. Que legal. A gente fez uma sessão também onde a gente testou um formato diferente. Então, eu mediei, mas cada um, eles eram 3 palestrantes dos principais lá do festival, mas eu queria saber a intersecção entre as conversas deles, né? O que cada um queria saber do outro, onde tinha o ponto em comum, onde tinha o ponto dissonante. Então a gente fez essa conversa. E aí no Hacktown o Neil Redding estava lá. Eu falei, eu já fiz uma conversa com o Neil. Eu quero fazer uma conversa diferente. Eu quero fazer um fireside com fire. Fireside, que é essa conversa que a gente tem em 2 pessoas, só que eu queria com fire. Eu queria com uma fogueira. Ah, tá. Aí eu cheguei pro pessoal do Hacktown e falei, Jaine, eu quero fogueira, eu quero comidinha, eu quero cavalo. E eles fizeram. Comecei a colocar uma lista, ela, claro, vambora, entendeu? Então a gente fez um evento que encerrou lá o Hacktown no domingo à tarde. Você não conseguiu ir porque você tava saindo, né? Já tinha ido embora. E a gente fez uma conversa, então eu moderei uma conversa com o Neil sobre futurismo, mas também sobre essa coisa, conexão humana. Então a gente estava no meio dos cavalos, os cavalos relinchando, numa fazenda de ecoterapia, uma fogueira atrás da gente, um grupo super pequenininho para a gente ter essa intimidade, e todo mundo podia depois falar, Sim. né? E depois a gente foi na cozinha comer, sabe? Então esse foi um dos eventos que a gente fez, que foi muito legal. O Jason, ele fez um papo sobre filosofia e ética, né? Vestido a caráter. Ele comprou roupa grega. Sim. Lá no Espaço Elemento. Ele e o Jorge Groove, os 2 vestidos com roupas gregas de filósofo. Seu pai ia adorar isso. E os 2 falando, assim, também tinha uma fogueira. A gente apresentou a gente fez uma experiência imersiva sonora chamada Ecos no Tempo, que é uma viagem pelas memórias da sua vida, da vida das pessoas, só com áudio. E a gente estreou lá, claro, tinha um lugar especial para estrear, né? No Inatel, num lugar muito bonito. E as pessoas com vendas, era uma jornada só conduzida com áudio, revisitando a memória, desde lá, a primeira memória que você tem, projetando onde você quer estar,
pensando lá no final, que a gente não sabe onde é, e depois voltando para agora e tentando imaginar como é que você pode melhorar daqui para o final. Porque a gente fica, às vezes, Pedro, tão ansioso com tudo que vai acontecer e a gente esquece que a gente não tem tanto tempo assim. Né? Tipo, a gente não tem... A gente às vezes fica pensando, mas a gente tem um tempo pequeno aqui nesse planeta, né? Então, como é que a gente pode aproveitar ele da melhor maneira? Talvez a resposta da pergunta que você fez lá no começo pode ser um pouco por aí, né? Tá, eu tenho um pouquinho de tempo aqui. Como é que eu posso impactar isso melhor para mim e pro redor? Porque é só isso que eu tenho controle. Sim. Eu não tenho controle se os caras vão se enlouquecer e fazer todas as guerras do mundo porque eles querem ter AGI antes do outro. Eu não posso fazer nada com isso. É o impacto só aqui no que é possível, no que é do meu ciclo, assim, é isso. É no meu ciclo e no meu ciclo estendido, né? E o que eu posso fazer? Porque quando a gente fica lá 10 horas vendo a vida dos outros ou vendo... A vida tá passando, né? E a gente não tá conectado, que a gente vai na fuga, né? A gente não conecta com o que dói, não conecta com o que é humano. Sim. Então, acho que o Hacktown foi muito especial por deixar a gente fazer essas coisas, né? Eu fiz outros formatos lá também, fiz um com a Nath Arcuri que você estava falando, também, que era uma conversa, mas era uma conversa diferente. Também. Empreendedorismo feminino. Empreendedorismo feminino. Faz 3 anos que a gente faz a mesma conversa, só que muda o tema. Hoje, esse ano a gente falou muito sobre violência contra a mulher, ela lançou uma loja. Acaba que vocês estão se especializando, então, Simone, em criar boas experiências dentro desses muitos eventos de inovação que acontecem aqui no Brasil e fora. Sim, a gente faz experiências, né? A gente faz... É boa definição, é bem isso, sabe? A gente usa o nosso talento de comunicador também, de tudo, e também de toda essa expertise que a gente tem em conhecer tantos formatos diferentes para a gente se inspirar, criar os nossos e também botar para jogo. Acho que agora uma isso. pílulazinha de pensamento crítico, Simone, para você. Você acha que a gente frequenta esses eventos e já há algum tempo? Você acha que esses eventos são efetivamente disruptivos no sentido de furar a bolha? Ou ele funciona numa bolha? A gente tenta furar a bolha trazendo os downloads e tudo, que são as conversas pós-evento. Mas acho difícil furar a bolha. Por isso que é tão importante que a gente tenha eventos aqui no Brasil também. Sim. Que eu acho que fica mais acessível. Então, por exemplo, a gente vai ter esse no Ibirapuera. Mais acessível. Não precisa pagar passagem. Total. Hacktown. Hacktown você fica na casa da vizinha, do primo, do cunhado, num quarto de alguém lá. É uma cidade que não tem um setor hoteleiro pronto para receber isso. É uma coisa acessível. Sim. Claro, não é para todo mundo também. Ainda assim é difícil. Não, mas eu acho que pode ser, deve ser. No sentido de que evento de inovação não é só para futurista ou para pessoal do marketing da empresa ou para empreendedor digital ou sei lá o quê. Como que, né? Para quem não sabe, o Hacktown é um evento que acontece em escola técnica também ali, mas pega, claro, uma pequena cidade, mas as pessoas acabam que não se atentam a isso, ou seja, levar essas experiências para além desses eventos é um caminho longo ainda, ou você já vê algum movimento em que isso aconteça? Eu acho que a gente está tendo um grande número de eventos aqui no Brasil, mais acessíveis. Claro, você vai ter os mais caros, que não são tão acessíveis, mas você vê muita coisa, né? Não, é que a gente fala do Hacktown porque a gente adora. E a gente não é pago, tá? não estamos sendo patrocinados, né, Pedro? Não, é que acabamos de voltar também, é recente, a gente se conheceu lá, né? Mas, Pedro, vou te contar uma coisa. A gente estava... Essa semana a gente fez um encontro com algumas pessoas que foram pro Hacktown para falar um pouco sobre como ele mexeu com a gente e como a gente podia multiplicar. Que essa é uma provocação, até que o Hugh Forrest, que era o ex-presidente do Salpai, ele fala, tá bom, você viu tudo, você fez, como é que você pode multiplicar
Esse é o ponto. Então. Tipo, é tão legal ir lá pra Austin, assistir show e tirar foto e aprender um monte de coisa e explodir tua cabeça. Mas essa cabeça explodida, ela volta e faz o quê? Que é essa provocação do Hugh Forrest, que é um cara que eu adoro, que foi presidente por, sei lá, ficou no South By por 35 anos Sim. e agora ele saiu. Ah, tá. Então é a provocação, ele fala, gente, tá bom, e aí? As fotos no Instagram, no LinkedIn, legal. Mas e aí? E aí? Você vai fazer o quê? Você vai, né? Porque às vezes a gente não vai no contato com o que a gente aprendeu mesmo e como a gente pode, de novo, compartilhar. Escoar. Escoar. O que você faz, você tá escoando. Sim. O que você faz não só com as palestras, mas com a newsletter, com o podcast, você escoa. Então, eu acho que é meio... É que não é pra todo mundo também que vai querer escoar desse jeito, mas é meio... seria legal, né? Seria muito legal, né? Acho que você também. Eu faço. Esse trabalho de criar experiências, assim, mas a provocação é pra gente fazer com quem tá ouvindo e tem a capacidade, além da gente, também ter esse bichinho de incômodo, de querer que não fique só restrito às pessoas que estão lá com um crachá, né? Que isso é bacana porque é uma coisa também pessoal e que tem que ser, e que é bom, que eu acredito que era a essência lá do festival, do Weird, assim, de fazer algo fora do eixo, mas que não ficasse só restrito, que penetrasse mesmo antissistema, anti-público, assim, para hackear mesmo, já que é o Hacktown, já que é a cidade hackeada, como que a gente hackeia e espalha isso de outras formas para que surja iniciativas de inovação em todos os lugares. Que a gente que a gente possa dar uma faísca, possa dar uma faísca para as pessoas poderem fazer isso. Talvez não precise de um grande evento para isso. Talvez de uma roda de conversa, né? De iniciativas que às vezes sejam mais simples. Às vezes a gente quer uma coisa tão grande que a gente se limita e não faz. Ah, mas não tá perfeito, né? Mas não tá isso. Não faz. Vai na tentativa e erro. Não é para todo mundo, mas é um pouquinho em cada gente, vai de grão em grão. Vai na tentativa e erro, vai experimentando aqui, experimenta ali, abre um grupo, né? Tenta fazer coisas fora do óbvio, tenta fazer com que a criatividade, tenta fazer com que as atividades, soft skills sejam desenvolvidas no seu time. Tá, você está investindo uma fortuna em colocar AI em tudo que é canto, que você nem sabe se você precisa de colocar AI em tudo que é canto. Inclusive, semana passada chegou um relatório do MIT lá dizendo que 95% das iniciativas de IA deram errado nas empresas. Só 5% traz lucro até agora. Né? Das aplicações práticas ali, do que as pessoas estão... Então é muito bonito do discurso, né? Mas ainda é longe dele efetivamente substituir, né? Tanto que tem uma empresa que, cara, não, vou terceirizar tudo, tá? E a IA não deu a resposta necessária que se esperava em muitos campos, né? Que é, de novo, a gente volta pro Hype Cycle. Hype Cycle, que exatamente. Putz, gente, alguém falou metaverso, vamos lá para todo mundo pro metaverso. Agora todo mundo tem que ir pro Apple Vision, todo mundo tem que ir. Agora todo mundo tem que ir pra AI. No caso da AI, é diferente, porque, né, ela é uma espécie. É um paradigma. Ela é uma coisa diferente de tudo que a gente viu. Ela não é uma ferramenta mais, não vai ser. Ela é ainda, mas a gente fala hoje, a gente pensa no futuro. Hoje você estava falando, como que vai ser o futuro daqui a 5 a 10 anos? Ninguém vai ter essa resposta. Por quê? Ninguém. Porque a gente pensa, olha, eu estou sendo muito enfática, mas é assertiva. Mas porque a gente pensa hoje, com o que a gente tem hoje na nossa mão. Então a gente não sabe, a gente fica planejando, a AGI a gente vai chegar em tanto, a singularidade a gente vai chegar em 2045, não quando o homem, máquina, porque a gente está pensando com as tecnologias que a gente tem hoje. Só que a gente não sabe as tecnologias que vão aparecer nesse ano ou no ano que vem, porque está tudo exponencial. Que vão ser desenvolvidas pelas IAs mesmo. E aí, como é que a gente quer prever alguma coisa que vai acontecer daqui a 5 anos se a gente não sabe nem... O ChatGPT é novinho. É, novinho. Se alguém, há 5 anos atrás, estava tentando planejar o que tinha, o que ia acontecer, ela ia errar feio. Porque não tinha o ChatGPT. Eles estavam postando em metaverso. Então, exatamente. Você entendeu? Que por isso que a gente não tem muito como saber. E isso que é uma coisa que eu acho que Yuval acerta de novo... nessa coisa de tipo, cara, a gente pode perder facilmente o controle, porque a gente não sabe aonde vai chegar. Não tem como saber.
ela é feita para aprender, desenvolver e exponencialmente, né? E a gente está criando ela mal como pais disfuncionais, a gente não sabe até onde ela vai. Então, como é que a gente pode prever que, tudo bem, ela vai chegar lá e aí a gente vai continuar controlando ela, porque a gente quer assim. A gente não tem essa certeza. Simone, um tema recorrente aqui nesse podcast é o Matrix, né? A gente sempre acaba chegando no mundo do Matrix, em que os seres humanos são recurso, são matéria-prima para a cidade das máquinas, né, do que pode acontecer. E numa outra gravação, um outro episódio, eu cheguei no final e eu fiquei pensando não sei se você lembra o filme 2 do Matrix, o Matrix Reloaded, em que o Neo chega para falar com o arquiteto. E o arquiteto é o criador da Matrix, o robôzão criador da Matrix, que é uma metáfora lá, sei lá, do criador do universo, de Deus, de qualquer coisa assim. E aí o criador fala para ele, Neo, você já é o sexto, cara. É a sexta vez que a gente destrói a cidade, isso daqui. Ou seja, a resistência é parte do sistema, né? O ser humano precisa desse propósito porque a gente entende que, tendo esse propósito, ele produz mais e funciona melhor. Você acha que a gente está na Matrix? Eu não acho que a gente está na Matrix. Eu acho que isso é uma grande metáfora, talvez, pro capitalismo, pro sistema, para as redes sociais, para tudo que a gente vive. Mas eu acho que esse podcast e essas atividades como a que você faz são parte da resistência. Sou total. Eu tava com o Douglas, que é cyberpunk, ele foi do cyberpunk, total. Eu não sou cyberpunk, gente, mas tipo, eu gosto dessas coisas de... Por uma parte dos seres humanos, mesmo que seu impacto seja pequeno na Matrix, é aí que é o ponto. Ser resistência nos dá propósito. E é isso que a gente precisa para viver como seres humanos, mesmo que isso seja parte do sistema. Olha que bonito inútil. Isso. Não é inútil. Não é inútil, né? Não é. Não pode ser. Pedro, falar uma coisa do... mas eu não... É que o Douglas estava falando, eu tô muito citando essas pessoas porque eu estava com eles agora, mas o Douglas estava falando da gazela e do tigre, né? Que ele estava falando que a gazela quando o tigre pega ela, quando a gente vê naqueles documentários, a gazela resiste, o tigre vai lá, quando vai matar ela, e tem um momento quando ela chega e faz assim, e ela se entrega, e ela tem a compreensão... Vou morrer. Que ela vai morrer e que ela é mais tigre do que gazela naquele momento, que ela já não é mais gazela, mas ela faz parte de uma coisa maior, ela já é tigre, ela já é mais tigre do que gazela, porque ela virou comida do tigre, já tá virando. E ela tem aquela compreensão de tipo, porque tô aqui, sabe? E ela relaxa. Então, é meio isso, assim, eu fiquei com isso muito forte na cabeça. Isso é muito bom. Então, eu fiquei com isso agora. É quase a consciência de classe. Quando a gazela toma consciência de que ela é uma etapa da cadeia alimentar. Mas real, sabe? Tipo, ela relaxa. Naquele momento ela relaxa. Ou ela relaxa ou ela já morreu mesmo, entendeu? Mas é um momento que é antes, Mas é né? gostoso pensar que ela relaxa. Então, eu também achei legal. E ela se conforma em tornar-se parte de outra coisa maior. Então, acho que tudo isso tem um pouco a ver com o que a gente tá falando, sabe? De tipo, é isso, sabe? A gente foi meio viagem. Não, mas é sobre isso que a gente trabalha aqui muito. Simone, agradeço demais a sua presença aqui no Inteligência Orgânica. Estamos encerrando. Você quer deixar uma última mensagem antes que eu encerre esse... Que eu já tô aqui com um encerramento perfeito. Quer que eu dê antes? Você tá? Não dá, quero. Não, eu acho que é aquela coisa que eu comecei falando da minha avó e volto falando com ela, porque eu acho que a grande sabedoria, ela é ancestral mesmo, é essa coisa de que a gente tem, que a gente é humano e que a gente continue com essa coisa de, sim, usar a tecnologia a nosso favor, tudo, mas pensando sempre no lado que ela pode ajudar e também tirando um pouco as vendas do que ela não pode, do que ela pode atrapalhar
E eu continuo buscando o que minha avó me ensinou do otimismo, eu continuo perseguindo isso, apesar de todos os sinais, sabe? Então é isso. Muito bom. Já que você citou sua avó, como vovó já dizia, que é a canção do Raul Seixas, não é nessa que ele fala, mas tem outra que é "E tudo volta onde começou". Né? Quando você abriu falando da sua avó e como é uma boa contadora de história, sabe que o nosso cérebro também reage melhor quando as histórias voltam para o começo, né? Que é tudo cíclico. E nesse ciclo, eu não sei se você é gazela ou é tigre. Talvez sejamos todos gazela, talvez sejamos todos tigres. Porém, se você cultiva a sua inteligência orgânica, você sabe que, independente se você for gazela ou ser tigre, você tem que continuar pensando que você pode ser gazela ou tigre em diferentes oportunidades da sua vida, em diferentes percepções. Faça você parte da bolha da panelinha do mundo dos inovadores e dos futuristas, faça você parte de outras panelas e outras bolhas. Que bom que você chegou até aqui. Obrigado, Simone, mais uma vez. O papo foi ótimo. E aí você se inscreva, comente, compartilhe, faça tudo o que é necessário aí para a nossa bolha ficar cada vez maior. E você que é resistência, fique achando que a tua vida tem propósito. Até a próxima.